Deus. Irmãos, amanhã nós vamos estar comemorando, né? Em geral, assim, todos comemoram o Dia Internacional da Mulher. É isso mesmo? Amém. Como elas são importantes em todos os setores, né? Então a gente vai estar lembrando de uma mulher notável. Então, se encontra lá em Atos capítulo 9, a partir do versículo 36 a 43. Quem quiser abrir, fica à vontade. Nós vamos estar lembrando uma mulher realmente notável. E dessa maneira, pensando no papel que a mulher exerce no seu ministério, o papel que a mulher exerce na sua sociedade, na sua família. Vamos estar refletindo acerca disso, tá bom? Atos 9, versículo 36 em diante. Tá bom? Diz assim, Atos 9, versículo 36. Em Jope havia uma discípula chamada Tábita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e quando chegou foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tábita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Então, essa passagem fala de uma mulher notável. O nome dela era Tábita, né? O primeiro versículo já nos diz isso. E havia em Jope, uma cidade chamada Jope. Gostaria de pensar, principalmente com as mulheres que aqui estão, né? Onde o Senhor tem plantado você? Você, como uma flor linda desse jardim, né, tem que estar plantado em algum lugar. E o próprio Senhor Jesus, que é o jardineiro desse reino, ele plantou vocês na cidade de Guaratinguetá, com um propósito definido no seu coração. Você poderia estar em qualquer outra cidade, mas é necessário que aqui você esteja. Então você tem um papel, não apenas na sociedade, ou no seu trabalho, ou na sua família, ou no seu ministério, mas você tem um papel a exercer, uma missão a exercer pelo seu Deus, confiado pelo seu Deus. Então, gostaria de pensar inicialmente isso. Havia, ou há, em Guaratinguetá, uma mulher notável, que é realmente exemplo, não apenas para as mulheres, mas para homens também, exemplos para todos, de todas as idades. É interessante que fala que era uma discípula. A única vez que aparece essa palavra em toda a Bíblia, designado para uma mulher, é nesse versículo, né? É uma mulher tão notável, uma mulher tão dedicada na obra de Deus, que o versículo faz questão de dizer que ela era uma discípula. O que vem a ser discípula? Vamos lá. E aí? Ideias. Tragam ideias aí. Ser seguidor de Jesus. Para ser seguidor de Jesus, a pessoa tem que passar por algum preço, né? Tem certos preços do discipulado. Qual que é? Jesus diz: aquele que quiser me seguir, faça o quê? Negue-se a si mesmo. O que mais? Carregue cada dia a sua cruz e aí siga-me. Ou seja, ela era alguém que já tinha passado por esse preço do discipulado. Uma pessoa para ser notável, uma pessoa para ser usada por Deus de forma a impactar a sua comunidade, o seu contexto, não tem como ela ser discípula se ela não disser não para si mesma. Muitas das vezes a gente quer nos servir e correr atrás daquilo que nos traz prazer, conforto,
né? Mas o preço do discipulado passa por aí. Muitas vezes a gente dizer não em prol de poder ter um amor altruísta, de poder fazer um benefício, um bem, boas obras a uma outra pessoa e também abraçar Cristo de tal maneira que a gente assuma o risco de morrer, se necessário for, para que o nome de Jesus seja propagado, para que a vontade de Deus seja concretizada. Qual é o preço que você está disposto a pagar para cumprir o ID do Senhor? Qual é o preço que você está disposto a pagar para realizar a vontade de Deus na sua vida? Para realizar a vontade de Deus na sua família, no seu trabalho? Qual é o preço? E Jesus está falando isso. Se o seu preço for a morte, então você pode ser chamada discípula, seguidora de Jesus, né? Alguém já falou uma frase assim: quem não tem uma boa razão para morrer, não merece viver. Vocês já ouviram falar nisso? Quem não tem uma boa razão para morrer, não merece viver. Qual é a causa pela qual você estaria entregando a sua vida? Você seria chamado um mártir cristão? Por esse conceito bíblico, você seria chamada discípula, alguém que vive por Cristo e, se necessário for, morre por Cristo. Então, Suelen, é isso mesmo? Se assim viver, o versículo falaria de você. Olha, a Suelen então é uma discípula do Senhor Jesus. A Daniela então é uma discípula de Jesus. A Daiane então é uma discípula de Jesus. A Yara então é uma discípula de Jesus. E a nossa irmã que eu esqueci, Fabiana, é a discípula de Jesus. É uma pessoa que vive por Cristo e está disposto a por Ele morrer, se necessário for. Então, ela é uma pessoa assim, uma pessoa abnegada, uma pessoa realmente dedicada. O nome dela é Tabita, isso é no aramaico, né? Que era a linguagem falada na região. Mas ela era mais conhecida pelo nome grego dela, que é Dorcas. Ambos as definições, né? Tanto Tabita quanto Dorcas, representa gazela ou corça. E aí quando a gente fala corça, você lembra de alguma coisa? Assim como a corça anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, e Deus. Salmo 42 fala exatamente disso. Assim como a corça anseia por águas. Essa mulher ansiava tanto pela presença de Deus que o próprio nome dela quer dizer isso. Uma pessoa sedenta de Deus, uma pessoa faminta de Deus, uma pessoa que quer se encher da glória, da presença de Deus. Ela não fazia essas obras por si própria. Ela fazia essas obras, essas boas obras, porque ela era uma vida cheia de Deus. Não tem como conter, irmãos, uma corrente de águas, aprisionar uma corrente de águas dentro de você. Quando a glória do Senhor, então, te inunda o teu ser, tem que transbordar. E transborda de que maneira? Através de frutos. Transborda através de obras. Transborda através de caridade, através de amor, através da pregação da palavra. Tem que transbordar, mulheres. Se nós queremos ser, e homens também, se nós queremos ser pessoas notáveis, ou seja, dignas de ser notadas, no meio de uma multidão, alguém vai olhar a Fabiana e dizer: olha só como esse rosto resplandece, como esse rosto é notável entre mil. O que ela tem que o restante da multidão não tem? E aí a Fabiana vai chegar e vai poder dizer, vai ter o privilégio de dizer: Jesus é a minha luz, Jesus é a minha alegria, Jesus é a minha motivação para viver, Jesus é a minha esperança, Jesus é meu otimismo, Jesus é a minha força de vontade, Jesus é a minha razão de viver, é a minha razão para não parar, a minha razão para não desanimar em meio às dificuldades, em meio aos obstáculos que se levantam. É Jesus.
Pelo fato de Jesus ser capaz de fazer o impossível, diz que não sabendo que era impossível, foi lá e fez, né? Então nós também, seguidores de Jesus, como essa mulher, discípula de Jesus, seguidora de Jesus, como o irmão Lucas falou, mas significa mais coisas, significa aprendiz. É alguém que está aprendendo direto do mestre dos mestres, aprendendo direto com o rei dos reis, senhor dos senhores. É alguém que está assentado aos pés do mestre. Mulheres, a diferença entre Marta e Maria, qual que era? Qual que era a diferença entre Marta e Maria, irmãs de Lázaro? Maria estava muito atarefada com tantas coisas. Maria, você está atarefada com tantas coisas. Mas, ou melhor, Marta, né? Marta está atarefada com tantas coisas. Mas Maria escolheu a melhor parte. E a melhor parte, irmãos, é estar assentado aos pés do Salvador, aprendendo dele. Nós podemos acordar pela manhã e fazer tudo superativa, e a mulher realmente, nos nossos tempos, tem sido assim, né? Uma pluralidade de atividades e tantas coisas que a gente fica abismado. Como é que essa mulher consegue dar conta de tudo isso? Lá em casa eu fico assim, né? Sem entender como, né? São dois que choram, que procuram a mãe, que fica puxando a mãe para fazer qualquer coisinha, para ajudar e não sei o que, e é trabalho, e é igreja e tal. A gente às vezes se cansa só de pensar em tudo que elas têm a fazer, né? Mas como Marta, que também era tão atribulada, tão dinâmica, e tinha uma boa intenção de servir, né? No entanto, ela deixava a prioridade em segundo plano. E por que vocês se cansam tanto? E por que vocês se estressam tanto? E por que vocês chegam à flor da pele em casa? E aí o marido tem que ouvir durante 1, 2, 3 horas. Irmã, porque muitas das vezes o ativismo está tomando o lugar de Deus. Será que você tem, ao invés de chegar e abrir a sua vida inteira para o seu marido, e ele é obrigado a ouvir, porque é o papel do homem, né? Mais ouvir do que falar. Mas será que o seu Deus tem ouvido tanto quanto ele? Há certas coisas, irmãs, que ao invés de chegar para o marido, chega para o teu Deus também. Você vai sentir como é que é a sua ansiedade, porque infelizmente, por mais que nós sejamos bons ouvintes, muitas vezes o marido não tem o poder de resolver e solucionar a sua questão, mas Deus sim. E através dessa nomenclatura de chamar Tábita de gazela ou de corça, está dizendo para nós o quê? Que é uma mulher que antes de procurar qualquer outro ouvinte, era uma mulher que tinha sede de Deus, é uma mulher que tinha altos diálogos com Deus, abria o seu coração para Ele, né? E porque ela tinha esse santuário preenchido pelo poder de Deus, pelas águas cristalinas do Espírito Santo, então naturalmente esse poder extravasava para além dela. E olha a diferença como uma mulher notável, cheia de Deus, faz na sua comunidade. Extravasava esse poder de Deus através das boas obras. Naturalmente ela já foi feita com essa natureza. Por que a mulher foi feita? Qual é o atributo que Deus fez pensando no quê? Que ela seja uma auxiliadora, adjuntora. Então, naturalmente a mulher, ela já tem isso na natureza dela. Ajudar é com ela mesma. Está inato. Fazer boas obras, caridade. Nesse caso aqui, a Tábita, ela fazia caridade através das esmolas que ela fazia, Agora, uma coisa interessante é que as pessoas que ela ajudava, irmãos, a gente tem que entender que a sociedade, que a política era muito pior do que nos nossos tempos. Se hoje a gente reclama, né, mas a gente tem órgãos competentes, né, ainda que falhos, mas, por exemplo, para dar aposentadoria para uma viúva, para dar auxílio, para dar SUS, hospital público. Hoje em dia nós temos isso.
Nós estamos falando de uma sociedade, de um judaísmo que era praticamente escravizado pelo Império Romano, que não estava nem aí, não tinha nada, não tinha hospital, não tinha remédio, não tinha aposentadoria. As viúvas, elas dependiam única e exclusivamente da igreja, de pessoas beneficentes como Tabita. Então era muito mais importante e imprescindível mulheres como ela naquela época. Agora, hoje em dia não é diferente? É diferente? Não, não é. Porque o governo faz o seu papel? Mais ou menos, né? Deixa muitos furos. A quantidade de pessoas necessitadas, a quantidade de pobres, de mendigos, indigentes, de viúvas, de órfãos, de pessoas que estão necessitando, esperando pelas suas boas obras, pela sua caridade, pela sua compaixão, pela sua misericórdia. É muito grande essa multidão. De forma que nós temos um trabalho muito grande se nós quisermos ser notáveis, como Tabita, como Dorcas. Ela era uma discípula que estava aos pés do Mestre. Ela era uma corça que ansiava por águas. Agora é interessante que com todas essas qualidades, ela também era humana. Você vê que ela também estava sujeita a doenças. Versículo 37 nos diz que ela adoeceu. Mesmo sendo uma filha de Deus, uma serva de Deus, irmã, você também é vulnerável a problemas. É ou não é? Os problemas batem a nossa porta. A tempestade, a diferença naquela parábola de Jesus, o homem que construiu a sua casa na rocha e o outro homem que construiu a sua casa na areia, a tempestade veio contra as duas casas. Mas qual foi a diferença? A diferença é que aquela casa que estava firmada na rocha, que é a palavra de Deus, aquela casa não caiu, enquanto aquela que estava firmada na areia das filosofias do mundo, aquela casa não resistiu à tempestade e caiu. Então, nós estamos passivos, você está passivo a problemas. Qual é a diferença? A diferença é que você está com a sua casa firmada na rocha. Você está com a sua casa firmada em Deus. A tempestade, os problemas, as doenças vêm, mas você não cairá. Deus é quem vai te dar uma estrutura forte para aguentar o tamanho de atividade que você tem durante o dia, o tamanho de adversidade, de problemas, de dificuldades, de desafios que se levantam contra você diariamente. Esteja firmado em Deus, para que Ele então lhe ajude a superar todas as limitações, todas as adversidades da sua vida. Esteja firmado em Deus, na palavra de Deus. E acontece que essa mulher ela acaba morrendo. E a morte de alguém muito importante, alguém muito influente, alguém que realmente faz a diferença em seu meio, é uma tragédia. Eu não sei se você já teve situações como essa, de perder entes queridos assim, que faziam a vontade de Deus, que faziam a diferença numa comunidade. Muitas das vezes é uma tragédia. E você repara o desespero de alguém que cumpre o seu papel como crente, como discípulo de Cristo. É diferente se eu e você não cumprirmos a vontade de Deus e morrermos um dia. Simplesmente, será que você será lembrada? Como você será lembrada se você partisse hoje? Você tem cumprido o seu papel diante de Deus? Você tem exercido o seu ministério? Você tem feito boas obras? Você tem sido uma vida contagiante, cheio de Deus, que faz a diferença em seu meio? Essa mulher sim. De forma que aquelas pessoas daquela cidade que foram impactadas por essa vida contagiante de Dorcas, elas engendram um plano agora. A gente não pode ficar sem essa mulher. O mundo não pode ficar sem essa mulher. Então normalmente, enquanto eles estavam preparando o corpo para o velório, alguns tiveram a ideia, não, negativo. Vamos chamar Pedro, que está ali perto ali, e ele certamente fará algo. E chamam alguns discípulos, Pedro vem, estava ali perto,
a uns 15 quilômetros, na cidade chamada Lida, né? E a questão era tão urgente que falam para Pedro assim: não demora não, Pedro, a gente está precisando dessa mulher, essa mulher tem muita coisa a fazer, a contribuir para o reino, o ministério dela não acabou não. E no 39 então Pedro atende, foi com eles, tendo chegado, conduzindo ao cenáculo, e todas as viúvas cercaram, chorando, mostrando que as túnicas, os vestidos que Dorcas tinha feito para elas. Eu lembro de uma passagem em Apocalipse que fala que as obras, as nossas obras, elas ecoam. Ou seja, vale a pena servir a Deus. Vale a pena trabalhar para Deus. As suas obras vão ecoar para toda a eternidade. Não é em vão servir ao Senhor. Então, Pedro ora por ela. No versículo 40, Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Talvez você, mulher, essa tarde, esteja se sentindo meio cansada, meio estressada. Talvez você esteja até meio morta espiritualmente. Mas a palavra que Deus quer falar para você essa tarde é: Suelen, levante-se. Levante-se como uma mulher notável que eu fiz para você ser, que eu planejei para você ser. Levante-se. Fabiana, levante-se. Yara, levante-se. Daiana, levante-se. Daniele, levante-se. Eu quero que você seja tudo aquilo que eu projetei para você ser. Então essa palavra, irmãos, é uma palavra de encorajamento, dizendo para cada um de nós aqui, não ficarmos prostrados, conformados com a situação que nós estamos, mas que todos nós venhamos a ser usados poderosamente por Deus. Que Deus faça de cada um de nós pessoas notáveis, discípulos notáveis, que faz a diferença em seu meio. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os salvos e as viúvas, apresentou-a viva. E agora o versículo 42, que diz que este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Então, que o seu exemplo de vida, que o seu ministério seja conhecido em toda a cidade de Guaratinguetá, em toda a região, e que muitos venham a crer no Senhor através do seu exemplo, do seu testemunho. Seja uma mulher notável, seja uma discípula notável, sejamos nós também homens notáveis e tornemos o nome do Senhor conhecido, famoso. Bem, vamos orar ao Senhor para nós encerrarmos. Pai querido, nós te agradecemos por essa tarde, te agradecemos por exemplo dessa mulher, que agora, Senhor, 2000 anos depois, ainda é um exemplo notável, Senhor, de discípulo, de seguidor, uma pessoa de vida frutífera. E nós queremos, em nome de Jesus, que o Senhor faça semelhante a vida da Tabita, da Dorcas, Senhor. Você abençoe essas mulheres, Senhor. Nós somos muito agraciados por trabalharmos com elas, por aprendermos com elas. E nós pedimos que o Senhor derrame autoridade espiritual na vida delas, abençoe-as em todas as atividades que ela tem, Senhor, como esposas, como mães, seja abençoando, Senhor, capacitando-as, Senhor, a serem mulheres notáveis no seu tempo, a levarem muitas vidas, muitas pessoas à presença do Senhor Jesus, através do seu exemplo de vida, dos seus ministérios, do seu caráter, nós homens também, Senhor, precisamos aprender a cada dia como te agradar mais e mais. Seja conosco, nos abençoe, oramos no nome de Jesus. Amém. Amém? Parabéns às mulheres aí, Deus continue as abençoando.